A história começa em um lugar onde céus já haviam se tornado vermelhos. Todo o ambiente estava uma bagunça, e havia um cara perfurado por uma enorme foice. Ele gemia de dor enquanto tentava falar. Sua armadura já havia sido despedaçada e sua espada estava quebrada. Ele tossiu sangue. Ele sorriu e, em seguida, voltou sua atenção para alguém e provocou esse alguém para que se apressasse. O herói derrotado estava conversando com esse monstro enorme que tem 8 braços. Cada braço também possui armas poderosas que têm a capacidade de destruir o mundo. Ele ouviu o apelo do herói. De repente, pulou e começou a reunir seu poder. O ser monstruoso estava prestes a dar um chute alto e agora estava vindo a uma velocidade tremenda. Mas o herói não parecia nem um pouco incomodado. Ele olhava fixamente para o monstro e, então, houve uma enorme explosão. A próxima coisa que soubemos foi que um texto estava sendo mostrado. Acontece que as cenas anteriores eram de um romance. O usuário da habilidade de classificação S morreu na batalha e, assim, os monstros prevaleceram. E o mundo inteiro foi envolvido por desespero e medo sem fim. O autor encerrou a história com essa conclusão e agradeceu a todos os leitores que demonstraram apoio. Alguém segurou seu telefone enquanto ele lia sobre o final. Era um rapaz que estava deitado em sua cama. Ele suspirou ao pensar que o final foi muito anticlimático e apressado. O rapaz olhou novamente para o celular e percebeu que era o único que havia lido o romance. Sua identificação, Mystery Wonder, estava na primeira posição. Ele então se levantou e jogou o celular na cama. O garoto foi mijar e, enquanto cantava no banheiro, seu telefone mostrou uma notificação que incluía a mensagem de que a fusão dos mundos começaria no dia seguinte. As coisas ainda estavam normais. O garoto que leu o romance também será nosso protagonista principal. Ele estava a caminho da escola, mas então notou algo. Ele viu um grande número de pessoas agrupadas e achou que estavam protestando porque a construção de um determinado prédio estava sendo interrompida novamente. Mas, ao olhar com mais atenção, ele percebeu que havia algo errado. Ele entrou em pânico assim que percebeu que um prédio inteiro havia desaparecido. Ele se perguntou para onde o prédio tinha ido. Ele então foi para a frente da multidão e viu que toda a área agora era um espaço vazio. Ele se perguntou o que teria acontecido. Nosso protagonista ficou olhando para o espaço em branco enquanto as outras pessoas ao seu redor gritavam. Eles estavam furiosos porque achavam que a empresa de construção havia demolido sua casa. Alguns deles até planejavam processá-los. Depois de algum tempo, o rapaz seguiu seu caminho, mas um pensamento ainda permanecia em sua mente. Ele se perguntou se a tecnologia de demolição atual era tão avançada a ponto de fazer com que um prédio inteiro desaparecesse da noite para o dia. Na National First High School, classe 16, a porta foi aberta por nosso Scar, mas quando ele estava entrando, uma figura escura estava prestes a atacá-lo. Era um cara de cabelo loiro. Ele também se dirigiu ao nosso personagem principal como Tsuda Shiju e o abraçou enquanto perguntava como ele estava. Com uma expressão sombria e triste, o loiro disse a Sauda que o fim do mundo finalmente havia chegado. Sauda cutucou o rosto do rapaz e lhe disse que era isso que ele ganhava por jogar muitos jogos. Mas o loiro pegou seu celular e disse a Sauda para dar uma olhada em algo. Havia notícias em todo o mundo de que certos edifícios realmente haviam desaparecido. Alguns deles eram casas, complexos e até mesmo um condomínio inteiro. Sauda esfregou a nuca e disse que isso poderia ser apenas coincidência. Mas o loiro tinha um sorriso presunçoso no rosto ao responder que as coisas eram estranhas demais para serem mera coincidência. Era impossível fazer um prédio desaparecer da noite para o dia sem deixar rastros. Ele acrescentou ainda que isso não é semelhante à premonição do fim do mundo que Sauda leu em romances ou histórias em quadrinhos. Ao ouvir sobre o fim do mundo, a expressão despreocupada de Sauda mudou quando ele se lembrou de algo. Ele rapidamente verificou seu telefone para procurar o romance que leu, mas o trabalho já havia sido excluído. Sauda lembrou que o protagonista principal da novela também foi para sua sala de aula e, no momento em que entrou, seu melhor amigo mencionou o fim do mundo, o que, de fato, acabou de acontecer com ele. Ele se perguntou se isso ainda era uma coincidência. Com um olhar aterrorizado no rosto, ele se perguntou se uma mera ficção poderia realmente se tornar realidade. Sauda entrou em pânico e imediatamente correu para fora. Ele disse ao amigo que tinha algo importante a fazer e pediu para dizer ao professor que estava com dor de barriga. O rapaz loiro chorou de incredulidade, porque essa foi a primeira vez que seu amigo faltou à escola. Ele lhe garantiu que contaria ao professor que havia faltado por doença hoje. Nosso protagonista ainda estava correndo enquanto relembrava todas as coisas importantes do romance. Ele sabia que os prédios desaparecidos se tornariam um círculo de teletransporte que ligava o mundo deles ao mundo do abismo. E, assim como no romance,
o primeiro círculo de teletransporte apareceu em sua cidade. Sauda seguiu seu caminho em direção ao prédio desaparecido. Foi nesse momento que ele confirmou que o círculo de teletransporte número 1 estava realmente gravado ali. Um homem idoso percebeu que ele estava estressado e perguntou se o grupo D também o havia enganado. Ele se sentiu mal ao pensar que o protagonista era uma das pessoas que perderam sua casa, mas Sauda simplesmente ignorou o velho, pois ainda estava muito concentrado em pensar no romance. Ele se lembrou de que haveria 999 círculos de teletransporte que surgiriam por toda a nação, e cada um deles estava conectado ao abismo. E mais tarde, à meia-noite, monstros duais começarão a invadir. Quanto maior for o número duais, maior será o nível de terror que ele exalará. Em breve, os monstros estarão inundando a cidade. O exército e a polícia tentarão se defender deles usando suas armas atuais, mas isso só será eficaz contra monstros com níveis de 1 a 10. Mas para aqueles de nível 11 ou superior, não há nenhuma arma que possa prejudicá-los. No entanto, há duas maneiras de revidar. Os humanos que derrotarem os de nível inferior ganharão recompensas do mundo místico. Essas recompensas incluem armas de combate e habilidades exclusivas que melhoram exponencialmente todas as suas habilidades. E com esse tipo de método, a humanidade encontrou uma maneira de enfrentar os monstros abissais. Sauda então se lembrou do primeiro monstro que apareceria em breve. Ele se assemelhava a um cachorro grande, tinha presas afiadas e garras mortais, mas sua velocidade era muito lenta. E como ele já sabia dessa informação, pensou em matar o primeiro monstro e receber a recompensa por isso. Também foi observado que a primeira pessoa a derrotar esse monstro receberá uma recompensa especial pela morte. No romance, a primeira pessoa que conseguiu a primeira morte ganhou uma habilidade de reforço físico. Isso permitirá que ele derrote até mesmo monstros de nível 2. Enquanto outros formam equipes para derrotar um, Sosa poderá derrotá-lo sozinho. Com esse plano em mente, nosso protagonista exclamou de repente que ficaria mais forte. As pessoas ao seu redor viram isso e acharam que ele estava louco. Depois disso, Sauda foi imediatamente a uma loja de ferragens. Ele comprou muitos materiais, pois precisava preparar uma arma semelhante a uma lança longa que lhe daria vantagem contra ela. Esse cara estava planejando combinar alguns cachimbos e facas. E no caminho de volta para casa, Sauda se deparou com uma senhora de cabelo rosa que usava o mesmo uniforme que ele. Mas ele estava tão concentrado em criar um plano que nem anotou. A senhora viu Sauda e não esperava que ele também estivesse faltando à aula. A garota se distraiu quando seu telefone tocou. Ela o verificou. Ao atender, um homem gritou e a informou que ela deveria se apressar para voltar para casa, pois precisavam conversar sobre algo. Enquanto ainda olhava para Sauda, ela concordou com a pessoa ao telefone. Depois disso, nosso protagonista foi para sua casa e começou a criar algo com os materiais que comprou. Primeiro, ele conseguiu criar uma armadura precária. Ele achava que isso era melhor do que nada. A próxima foi sua arma. Ele simplesmente prendeu uma faca na extremidade de um cano e pronto. Ele observou que ainda está ficando nervoso, mas tem certeza de que tudo correrá bem. Às 11, às 23h40, Sauda se dirigiu ao local do círculo de teletransporte número 1. Equipado com sua armadura e armadilha, nosso protagonista notou que não havia mais ninguém lá. Ele se aproximou do centro e notou que ainda faltavam 20 minutos para o início da meia-noite. Ele realmente queria que a primeira morte fosse dele. Alguns minutos depois, faltavam apenas 5 segundos para o primeiro monstro aparecer. Sauda suspirou. Enquanto contava o tempo restante, ele já havia assumido sua postura de luta. Ele se preparou porque já havia sentido a pressão intensa. A área começou a brilhar com um tom carmesim. A atmosfera também mudou. Um enorme círculo mágico apareceu e quase envolveu a área. Ele emitia uma luz brilhante que parecia alcançar os céus. O mesmo acontecia com os outros locais onde os círculos de teletransporte estavam localizados. Isso aqui foi o início da invasão dos monstros abissais em todo o mundo. Embora já esperasse por isso, Sauda ainda estava impressionado com essa visão. Um monstro que parecia um cachorro grande realmente se materializou na frente dele. Sauda observou que se tratava realmente de um monstro abissal. Enquanto a criatura se aproximava dele, nosso protagonista observou que, no romance, a fraqueza dessas criaturas está na área da cintura. Ele só precisa esfaqueá-la ali. Ele se esforçou ao máximo para se acalmar porque, afinal de contas, essa era sua primeira caçada. Eles ficaram olhando um para o outro. Nosso protagonista planejou matá-lo com um único golpe. O primeiro a se mover foi o monstro do abismo. Ele correu em direção ao Sota. Ele sabia que o monstro estava vindo e, no último segundo, conseguiu pular para o lado e se esquivar do ataque. Sota sabia que essa era sua única chance de derrotá-lo. Então, ele segurou sua arma e gritou para que o monstro morresse. Nosso protagonista foi bem sucedido em seu ataque. O monstro do abismo gemeu. Seu corpo ainda estava tremendo,
mas Sauda sabia que ele tinha conseguido. Depois de alguns segundos, o corpo do monstro caiu no chão. Ele se perguntou se ele estava morto. Então se lembrou de que, no romance, os monstros deixam cair pedras abissais quando morrem. A recompensa pela primeira morte também não está aparecendo, então isso só significava uma coisa. Sauda então soltou um sorriso. Ele sabia que o monstro abissal estava apenas se fingindo de morto, e estava esperando que nosso protagonista se aproximasse para emboscá-lo. Ele manteve a distância entre eles e apenas esperou que o monstro morresse lentamente. O monstro abissal sabia que seu plano não havia funcionado, então tentou se levantar novamente. Mas já era tarde demais. Ele já havia perdido muito sangue. O monstro então começou a desaparecer, e então deixou cair Abyssal Stone e uma arma. Um sistema também apareceu, e ele parabenizou Sauda por ter sido o primeiro a derrotar um monstro. Como recompensa, ele recebeu a Soul of the Lone Wolf, Alma do Lobo Solitário. A expressão do nosso protagonista mudou. Seu esforço e trabalho duro realmente valeram a pena. O sistema então perguntou se ele queria usar a Alma do Lobo Solitário, e ele confirmou imediatamente. Uma aura negra apareceu e entrou em seu corpo. A Alma do Lobo Solitário havia sido ativada e foi absorvida por seu corpo. A silhueta de um enorme lobisomem também apareceu atrás dele. Depois disso, Sauda rugiu como se tivesse acabado de ganhar um novo poder. Uma aura negra também o cercou. Ela formou uma esfera e depois engoliu o protagonista. Alguns segundos depois, Sauda emergiu. Seu poder recém-adquirido também era evidente em sua aura. O sistema então notificou de que ele havia absorvido com sucesso a alma do lobo solitário. Os efeitos são os seguintes: aprimoramento do corpo físico, que aumenta a força e a resistência em 10 vezes, e aprimoramento da reflexibilidade, que melhora os reflexos em 2 vezes. Assim que percebeu que a aquisição de talentos havia terminado, Sauda quis testar sua nova força. Ele bateu com o braço no chão e isso criou um pequeno amassado. Ele ficou muito feliz porque o golpe não o machucou nem um pouco. Para testá-lo ainda mais, ele reuniu mais força em seu punho e fez uma expressão séria. Seu soco caiu e resultou em uma explosão. Toda a área ficou cheia de poeira. Nosso mestre notou que ele está realmente forte agora. Depois disso, ele voltou sua atenção para as gotas de itens do monstro do abismo. Ele se perguntou que tipo de efeito a pedra abissal tinha. Sauda pegou e comeu a pedra. Seus olhos brilharam e ele soube imediatamente o que havia recebido da pedra. Era uma habilidade do sistema espacial. Essa era como um depósito onde ele podia armazenar objetos e preservá-los. Nosso protagonista ficou um pouco decepcionado. Ele até a rotulou como uma caixa ruim. Para mudar seu humor, ele olhou para a arma que recebeu. Essa é uma arma de nível, uma chamada Espada do Deus da Caça. Ela aumenta a força física em 2 vezes e tem um efeito especial que drena a vitalidade do alvo em 1 por segundo. Ele ficou surpreso porque ela tem até um efeito de sangramento contínuo no inimigo. Sauda então pensou que, a essa altura, ele provavelmente é o ser humano mais forte do mundo. Ninguém poderia sequer superá-lo. Além disso, ele foi o único que leu o romance e sabia tudo o que aconteceria no futuro. Ele também notou que o segundo estágio aconteceria em 3 dias. Ele esperava ansiosamente pelas recompensas que receberia então. No dia seguinte, na escola, todos os alunos estavam falando sobre o estranho raio de luz que apareceu na noite passada. Sauda também foi recebido por seu amigo loiro, que correu para abraçá-lo. Mas como seus reflexos foram aprimorados, ele se esquivou facilmente. Seu amigo então comentou imediatamente que algo havia mudado nele. Nosso protagonista virou o olhar apenas para esconder sua expressão. O rapaz loiro se levantou e contou a ele sobre os monstros que apareceram em todo o mundo. Ele se perguntava se esse era realmente o fim do mundo. Ele até acrescentou que esse fenômeno estava acontecendo no exterior. As pessoas que fizeram upload de vídeos sobre isso estavam sendo suspensas. Felizmente, ele conseguiu salvar parte dela. Ele mostrou que há um estrangeiro que revelou algumas informações. Os monstros saíram das fundações de um prédio que havia desaparecido. O vídeo também mostrou que algo aconteceu quando o monstro foi derrotado. Sauda fingiu não saber nada sobre isso e perguntou ao amigo. O loiro revelou que, de acordo com o estrangeiro, uma recompensa foi entregue, e então ele ganhou uma habilidade de relâmpago. Aparentemente, esse cara viu os monstros na noite passada, mas ficou muito assustado e decidiu fugir. Ele então perguntou a Sauda se ele poderia acompanhá-lo na próxima vez para que eles também pudessem obter alguns poderes. Mas, mesmo com seu apelo determinado, nosso protagonista simplesmente o ignorou e bateu em seus ombros. O rapaz loiro achou que Sauda ainda não estava convencido. Mais tarde naquele dia, a professora da sala de aula finalmente chegou. Ela falou sobre os rumores que estavam circulando e sobre os misteriosos raios de luz. Lembrou aos alunos que não acreditassem facilmente nem os repostassem,
e que fossem cautelosos ao usar a internet. Por enquanto, ela queria que eles se concentrassem apenas em seus próximos exames. Ao ouvir isso, Salda zombou e comentou que, em 3 dias, eles não chamariam mais esse rumor de falso. Seu comentário foi ouvido por seu amigo. Esse cara estava ficando mais desconfiado dele. O dia passou e o sino tocou. Antes de sair da sala de aula, o professor os lembrou novamente sobre os exames que estavam por vir. O amigo loiro veio até ele com uma expressão séria. Esse cara revelou que tinha algo a perguntar. Protagonista esfregou a nuca. Ele pensou que estava em apuros. Os dois então começaram a conversar perto do campo de jogo. O amigo perguntou a Sota se havia algo que o protagonista queria lhe contar, mas Salda hesitou por um segundo. O rapaz então chorou e estava prestes a fugir, pois estava machucado. Seu melhor amigo estava escondendo algo dele. Com esse tipo de expressão, ele se virou mais uma vez para Salda e disse que achava que eles eram amigos. Foi também nesse momento que o nome do rapaz loiro foi mencionado. Seu nome era Tei. Salda queria lhe contar essa informação um pouco mais tarde, mas, como chegou a esse ponto, ele não teve escolha. Take garantiu a Salda que ele podia confiar nele e que seu segredo estava seguro com ele. Salda pediu a seu melhor amigo que apenas o observasse e não piscasse. Com um movimento de seu dedo, o protagonista conseguiu lascar a extremidade do concreto. Os olhos de Take se arregalaram em descrença. Salda então revelou que obteve esse poder depois de derrotar um monstro ontem. Take esfregou a mão de seu melhor amigo, pois ainda estava surpreso com isso. Essa interação foi vista pela mesma senhora que viu Salda quando ele faltou à aula. Ela tinha uma expressão aterrorizada e se perguntou se os dois estavam realmente flertando um com o outro enquanto estavam na escola. Mal sabia ela. Salda já estava contando a Take os detalhes sobre a próxima geração de monstros abissais. Nosso protagonista planejava ajudar seu melhor amigo a matar um deles e obter sua própria habilidade. Take ainda estava hesitante e perguntou a Salda se ele realmente concordava com isso. Nosso protagonista confirmou e, em troca, o segredo deles deveria ficar apenas entre os dois. O dia passou rapidamente. Salda estava agora voltando para sua casa. Ele observou que, em 3 dias, os monstros aparecerão em um local de construção abandonado a 30 quilômetros de distância. Mas, desta vez, será um pouco diferente. 2 monstros apareceram e um deles parecia um macaco. Sua velocidade e suas garras afiadas serão um problema. Salda sorriu ao se lembrar de sua fraqueza. A estatística de defesa desse macaco era a mesma dos macacos bebês da Terra. Enquanto isso, o outro era um monstro abissal que se parecia com um gorila. Embora fosse lento, seus poderes de defesa e ataque eram muito altos. Nosso mestre de cerimônias estava com uma cara presunçosa ao notar que sua velocidade e força atuais superavam a desses 2 monstros. Ele planejava matar um deles e deixar que o outro fosse morto pelo Take. Então, ele se distraiu quando uma senhora idosa chamou seu nome. Salda sorriu porque essa pessoa era sua tia. Ela pegou sua mão e perguntou se ele estava voltando para casa. A senhora queria convidar o protagonista para jantar em sua casa primeiro, mas seu comportamento estranho revelou que algo estava errado. Salda imaginou que talvez seu tio tivesse vindo visitar sua casa novamente. Sua tia então suspirou e comentou que era realmente impossível esconder coisas de Salda. Ela então o alertou sobre o fato de seu tio reivindicar a posse da casa e o aconselhou a fugir enquanto pode. Nosso protagonista gostou da preocupação dela, mas garantiu que agora pode cuidar de si mesmo. Enquanto ele se afastava, sua tia pensou que, embora a vida tenha sido muito difícil para Salda, ele cresceu gentil e forte. Enquanto isso, na casa de Salda, havia 2 rapazes bebendo álcool e sentados no sofá. Eles criaram uma grande bagunça. Esse rapaz perguntou ao pai por que Salda ainda não estava lá. Ele queria saber se o primo havia fugido de novo. Seu pai então respondeu que, se Salda realmente fez isso, significa que agora eles podem morar nessa casa. Esse malandro alcoólatra até mostrou um pedaço de papel que mostra que ele herdou os direitos desse lugar. Os 2 se assustaram quando ouviram a porta. Eles notaram que Salda estava aqui. Nosso protagonista já tinha uma aura sombria ao seu redor. Ele olhou para eles assim que viu a bagunça que haviam criado. Como estava muito irritado, Salda os avisou que não podiam simplesmente entrar aqui e fazer o que quisessem. Seu primo não gostou do tom de sua voz, então advertiu nosso protagonista para que não se precipitasse. Ele notou que Salda era apenas um pirralho. A discussão desse cara foi interrompida quando seu pai levantou a mão. O tio de Salda se levantou e lembrou ao nosso protagonista que ele ainda era uma criança. Ele também mencionou que sua mãe e ele se davam muito bem. O bêbado então se aproximou e o aconselhou a deixar esse lugar e viver sozinho. Fazer isso faria com que ele experimentasse melhor a vida,
pois Salda já estava planejando ir para a faculdade. Ele até trouxe uma mesada e a acenou para o nosso mestre de cerimônias. Ele disse a Salda que essa seria sua mesada, que era de menos de 10 dólares americanos. Seu primo entrou na conversa novamente e exclamou que Salda deveria ir embora de casa. Esse foi o momento em que o protagonista disse que eles deveriam ser os únicos a deixar esse lugar. Ele sabia que o documento que seu tio tinha em mãos era apenas um documento falso. Isso fez com que seu tio ficasse furioso. Ele exclamou que eles deveriam ir ao tribunal e resolver tudo lá, já que Salda não tinha chance de ganhar. Salda lembrou a esses dois que eles nunca ajudaram sua família quando estavam em situações difíceis. Mesmo quando seu pai foi hospitalizado e sua mãe foi obrigada a cuidar deles para pagar as despesas médicas do pai, sua mãe teve 4 empregos de meio período e Salda teve 3. Seu tio até teve a coragem de ir à casa deles e roubar algum dinheiro naquela época. Concluindo, Salda se referiu a eles como malandros inúteis, mas seus sentimentos não fizeram nada para esse bêbado. Seu tio apenas sorriu e disse a Salda que, não importa o quanto ele protestasse, essa casa ficaria em posse de seu tio. Ou ele leva o caso ao tribunal ou vai embora. Seu primo voltou a dizer alguma bobagem, como se a mãe de Salda estivesse realmente mirando nessa propriedade. E essa é a razão pela qual ela encontrou seu karma. Esse bastardo ainda acrescentou que Salda e sua mãe eram apenas cachorros que latiam. Ele também a rotulou como uma garimpeira. Essa declaração foi a passagem desse cara para o inferno. Nosso protagonista ficou muito furioso e pediu que ele retirasse o que disse. Mas o cara provocou Salda ainda mais e pediu para ir até ele. Seu tio se intrometeu e perguntou ao protagonista se ele realmente ia bater em alguém mais velho que ele. Esses dois simplesmente não paravam. Eles estavam realmente pedindo por isso. Salda não conseguiu se conter e deu um soco certeiro em seu tio. Que momento satisfatório. O soco foi forte o suficiente para mandá-lo voando pelas costas. Seu primo tentou se vingar do pai, atirando uma garrafa de álcool contra Salda, mas ele foi imediatamente recebido com um contra-ataque. Os joelhos de Sota quase quebraram todos os ossos do corpo do cara, e, como era de se esperar, ele também saiu voando. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha feito besteira. Enquanto seu corpo ainda estava tremendo, ele avisou Sota que eles iriam denunciar isso à polícia e dizer que quem começou a briga foi ele. Nosso protagonista perdeu o interesse e disse que eles deveriam fazer o que quisessem. Esses dois foram então deixados na sala. O primo de Satã sugeriu que eles deveriam denunciá-lo ao chefe Kitu, já que seu pai tem um bom relacionamento com ele. Enquanto isso, Satã foi para seu quarto e imediatamente preparou suas coisas. Ele pensou que, como as coisas ficariam mais confusas e isso mudaria o sistema judicial, ele planejava não causar mais problemas. Com uma expressão determinada, nosso protagonista jurou que vingaria sua mãe e seu pai de qualquer maneira. Depois de algum tempo, ele terminou de arrumar suas coisas e se deparou com os dois novamente. Salda lhes disse que os deixaria aqui por 3 dias e que eles poderiam fazer o que quisessem. Os dois malandros ficaram se encarando. Seu rosto ainda estava inchado quando ele percebeu que as palavras de Salda significavam que ele já havia desistido da casa. Esse cara não gostou do tom de voz do nosso mestre de cerimônias e voltou a cogitar a ideia de denunciar Salda ao chefe Kitu. Mais tarde naquela noite, em um hotel, Salda se aproximou do caixa e disse a ela que iria alugar um quarto king size por 2 noites. A senhora examinou Salda e concluiu que ele era um fugitivo. Ela então sugeriu que ele experimentasse o serviço de massagem, que era realmente muito popular. Salda não esperava essa oferta e ficou corado. Ele também recusou a oferta. Em sua mente, ele ainda é um colegial e só ficou nesse hotel porque era o mais próximo da zona do abismo profundo. Ele estava prestes a entregar o pagamento do quarto, mas a moça do caixa ainda estendeu a mão para ele e disse que as garotas eram todas bonitas e simpáticas. Salda se sobressaltou e recusou a oferta mais uma vez. A moça então lhe disse que seu quarto era o de número 208, no 2º andar. Naquela noite, a atmosfera dentro do hotel era óbvia. Salda também podia ser visto gemendo e suando muito. Uma senhora estava fazendo barulhos obscenos enquanto as coisas aconteciam. Acontece que esse barulho não estava vindo do quarto do Salda, estava no outro. O protagonista também estava perdendo o controle, pois continuava a se concentrar, embora as vozes estivessem vazando pela parede. Ele rolou na cama e pensou que deveria pensar em outras coisas. Ele observou que precisaria suportar isso por mais 2 dias. Os ruídos altos continuaram naquela noite, e no quarto 210, essa senhora também estava ficando irritada ao ouvir os ruídos de outro quarto, e seu nome é Sakura. Ela foi então lembrada por essa senhora de cabelos brancos de que deveria suportar o barulho, pois esse hotel é o mais próximo do local do objetivo deles. Sakura fez beicinho ao comentar que aquilo era muito chato. Sua expressão mudou quando ela perguntou à senhora de cabelos brancos chamada Mio o que ela achava disso. Mio analisou a situação e observou que,
Com base na voz da senhora ao lado, ela estava apenas fingindo. Quanto ao rapaz, ela sabia que ele não duraria nem mais 10 segundos. A análise de Mio fez Sakura explodir de raiva. Ela não estava falando sobre os que estavam na outra sala. Ela estava falando sobre o local de construção abandonado. Mio tinha uma expressão brilhante quando sugeriu que Sakura deveria deixar as coisas mais claras da próxima vez. Seu humor então se tornou sombrio quando ela notou que o mundo havia mudado. E a única maneira de sobreviverem era derrotar esses monstros. Ela também prometeu que fará de tudo para apoiar Sakura, e esperava que ela adquirisse poder em breve. Sakura sabia da importância de sua próxima missão, então garantiu a Mio. E depois de 10 segundos, Mio deu um sinal de positivo para Sakura ao comentar que ela estava certa. O cara da porta ao lado realmente não durou mais do que isso. Sakura ficou muito envergonhada e pediu a Mio que parasse com suas piadas. 2 dias depois, chegou a noite da segunda leva de monstros abissais. Ainda faltavam 30 minutos, mas 2 silhuetas já podiam ser vistas na área. Eram Salda e Take. O loiro ainda estava tremendo enquanto caminhava ansioso pelo canteiro de obras abandonado. Salda lhe garantiu que essas feras do estágio 2 não eram páreo para ele. Tudo o que Take precisava fazer era ficar atrás dele. Seu melhor amigo lhe perguntou novamente se Salda estava realmente confiante em derrotá-los. Se as coisas derem errado, o Take avisou ao Salda que ele usaria como isca e fugiria. Nosso protagonista não teve nenhum problema com esse plano. Curiosamente, Suda tentou confirmar o status da amizade deles depois desse plano. Depois de um tempo, Salda checou seu celular para ver o tempo restante. Esse também foi o momento em que Take perguntou ao protagonista se haveria outras pessoas tentando derrotar os monstros. Ele garantiu ao amigo que provavelmente não haveria problema. Salda pensou que, na novela, as pessoas que queriam caçar monstros ainda não tinham aparecido, então essa era a única chance de avançar. Então, algo chamou a atenção de Suda e ele avisou Take. Ele agarrou seu amigo e eles imediatamente esconderam sua presença. Isso porque eles viram 2 senhoras chegando ao local também. Sota reconheceu uma delas como Sakura Nashima. Sota continuou a observar as duas. Ele estava confuso porque, com base no romance, esse encontro deveria ser impossível. Então, algo crucial veio à sua mente e o fez entender o que realmente aconteceu. No romance, ninguém recebeu a recompensa nesse lugar porque aqueles que tentaram matar os monstros foram derrotados e morreram. Enquanto isso, Mio tocou o ombro de Sakura e a lembrou de que estava lá para apoiá-la. Elas também precisam ir agora. De volta ao nosso protagonista, Tecto disse a ele que sabia que a família de Sakura tinha essa grande influência, então a senhora ao lado dela deveria ser pelo menos parte da polícia especial. Ele se perguntou se elas também estavam indo atrás da recompensa especial. Com uma expressão séria, Sota lhe disse que, mesmo que essas senhoras fossem, ele não as deixaria ficar com as recompensas. Mio e Sakura entraram no complexo e viram um enorme número 2 gravado no chão. Ela perguntou se os monstros realmente apareceriam nesse lugar. Mio confirmou isso e lhe disse que, à meia-noite, criaturas eram convocadas em lugares como esse. Ela acrescentou que essas criaturas não podem ser comparadas com as feras que eles conheciam na Terra. Mio trouxe alguns explosivos que ela preparou para deixar os monstros à beira da morte. Ela também entregou a Sakura uma pistola que ela usará para dar o golpe final. Sakura entendeu o plano deles. Enquanto isso, os 2 meninos ainda estavam observando Mio e Sakura. Eles estavam agora nas grades acima. O Take já estava tremendo de medo. Salda lhe disse que ele precisava se controlar, porque, afinal, ele queria o poder. Poucos segundos depois, Mio terminou de preparar tudo. As bombas estavam no lugar. Salda viu isso e percebeu que, como ainda estavam usando armas humanas, esses 2 ainda não tinham adquirido poderes especiais. Ele também sabia que, mesmo que conseguissem deixar o primeiro animal à beira da morte, o gorila ainda sobreviveria. Ele também se tornará mais violento por causa da explosão da bomba. Nosso protagonista sorriu porque pensou que, de qualquer forma, tudo o que ele precisava fazer era ajudá-los e derrotar os monstros. A atmosfera ao longo da área ficou mais intensa à medida que os últimos 5 segundos antes da meia-noite chegavam. Mio segurou o botão da bomba. As 2 senhoras se prepararam. O cronômetro chegou a 0 e, como previsto, um enorme círculo mágico apareceu. Toda a área também foi envolvida por uma aura negra. O teletransporte dos monstros abissais podia ser visto mesmo a 1 quilômetro de distância. E, sem mais nem menos, 2 bestas parecidas com macacos foram convocadas. Sakura até comentou que eles tiveram sorte porque havia 2 feras. Salda ouviu isso e disse, idiota. Mio não perdeu nem mais um segundo e apertou o botão da bomba. Uma enorme explosão foi vista na área. A poeira cobriu a área e Mio estava com um sorriso no rosto. Ela aconselhou Sakura a acabar com as 2 feras, mas quando a fumaça se dissipou,
elas ouviram um rugido alto vindo da fera que parecia um gorila. Sakura notou que um deles estava caído, mas o outro não estava nem mesmo ferido. O monstro, que tem uma defesa como a de um macaco bebê, já estava fora. Isso irritou o monstro com aparência de gorila. Assim que viu Mio e Sakura, ele correu em direção a elas. Mio continuou a usar sua arma para repelir o monstro que se aproximava, mas, depois de algum tempo, ela ficou sem balas. A fera então continuou seu ataque. Mio aconselhou Sakura a fugir o mais rápido possível. A fera, furiosa, parecida com um gorila, já havia carregado seu punho. Seu alvo não era outro senão Sakura. Felizmente, Mio conseguiu salvá-la antes que o soco mortal caísse. A fera esmagou o concreto e imediatamente se agarrou a uma das pedras. Ele seguiu seu ataque anterior jogando pedregulho em direção a Mio, e, dessa vez, as moças não tiveram como se esquivar. A Mio sofreu todo o dano, mas, mesmo em seu estado, ela ainda pediu a Sakura que corresse e se salvasse. Sakura, por outro lado, ainda estava tremendo. O medo a consumiu completamente. A fera então aproveitou a oportunidade para se aproximar dela. Ele estava prestes a esmagar a senhora até virar uma polpa. Mio gritou a plenos pulmões para que a fera parasse. Sakura fechou os olhos enquanto se preparava para o impacto. Ela sabia que morreria assim que fosse atingida. E então, houve um grande estrondo. O cavaleiro de armadura brilhante havia feito sua jogada. Sota atacou a fera, e ela voou. Embora tenha batido em uma parede de concreto, o gorila ainda estava bem. Sua capacidade de defesa era realmente fora de série. Nosso protagonista fez uma entrada de super-herói. Neste momento, ele exalava seu riso enquanto protegia Sakura. Mas, por trás desse movimento legal, sua mão tremia. Mesmo com todo o aprimoramento físico, ela ainda o machucava. Sakura sabia que, se não fosse por Salda, ela já teria morrido. Mio imediatamente correu em sua direção e perguntou se ela estava bem. Salda então aconselhou essas duas a se apressarem e deixarem esse lugar. A diferença em seu poder era clara e eles não tinham como derrotá-la. Sakura então falou e perguntou por que Satoshiju estava nesse lugar, mas nosso protagonista se recusou a responder sua pergunta. O mais importante agora era a segurança deles, então eles realmente deveriam ir. E enquanto eles estavam distraídos conversando, o gorila já havia saltado e estava prestes a atacar Salda. Ele conseguiu bloqueá-lo no último segundo, mas o impacto do ataque já podia ser visto. E enquanto o braço da fera ainda estava perto dele, Salda aproveitou a oportunidade para agarrá-lo. Ele então gritou enquanto reunia todas as suas forças. Salda colocou todo o seu peso e jogou o gorila contra a parede. Depois desse ataque, ele estava exausto. Ele notou que, mesmo com todo o bônus que recebeu, ainda estava no mesmo nível da fera. E para terminar essa batalha, Salda sacou sua arma. O corpo da fera gorila ainda estava tremendo por causa do ataque. É evidente que ela sofreu algum dano. Nosso protagonista aproveitou a chance e correu em direção ao gorila. Ele conseguiu acertar seu ataque e esfaqueou o gorila perto do peito. O monstro abissal gemeu de dor. Salda seguiu com um outro ataque. Seu plano de causar dano contínuo ao oponente foi bem sucedido. Uma notificação do sistema confirmou sua vitória e parabenizou o protagonista por subjugar um monstro abissal de estágio 2. O gorila soltou um último rugido antes de seu corpo se desintegrar. E, como de costume, os monstros derrotados deixaram cair pedras e armas. Mio e Sakura ficaram maravilhadas com o que testemunharam. Elas também sabiam que as pedras e a arma eram as recompensas especiais que estavam buscando. Salda sorriu. Ele estava satisfeito com o resultado. Em seguida, ele pediu a Teiki que se apressasse e descesse, pois a outra fera ainda estava esperando. Teiki gritou com ele. Ele não sabia como deveria descer do teto. Curiosamente, Salda comentou que seu amigo era realmente inútil. Nosso protagonista pulou para buscar Teiki. Ele o agarrou pelo colarinho e a alma de Teiki quase saiu de seu corpo. Os dois então se aproximaram do macaco incapacitado e ele disse ao amigo para acabar com ele. Mas uma voz disse para os dois esperarem. Era de Sakura e Mio. As duas foram até o Sota. O objetivo delas era apenas agradecer ao protagonista por ter salvado suas vidas da fera, mas o Sota entendeu de outra forma e pensou que as duas estavam apenas querendo dar o golpe final no macaco. E enquanto pensavam nisso, Mio lhe ofereceu condições incrivelmente boas. A Teiki também sugeriu que eles deveriam ouvi-los primeiro, mas Soto estava firme em sua decisão. Ele então entregou sua arma ao amigo para que ele acabasse com o outro macaco. O Teiki não teve outra escolha e pegou a arma. E, sem mais nem menos, ele deu o golpe final no monstro abissal. Sinceramente,
Acho que essa morte deveria ter sido dada a Sakura. Foram as bombas deles que incapacitaram o monstro. De volta à recapitulação, Teiki foi recompensado com uma pedra e uma arma. Ele então perguntou a Salda se o monstro abissal não se moveria mais. Nosso protagonista confirmou isso e disse a ele que era o suficiente. Tudo o que o Teiki precisava fazer agora era consumir a pedra e pegar a arma. Enquanto isso, Sakura sugeriu a Mio que eles também deveriam ir. Mio disse a Salda que, mais cedo ou mais tarde, eles se encontrariam novamente. Ela também observou que parecia que as informações de Salda eram mais precisas do que as dela. Mio aproveitou a oportunidade para pedir sua ajuda na próxima luta e, em troca, concederia a Salda tudo o que ele quisesse. Essa foi realmente uma ótima oferta e fez Salda pensar. Mio acrescentou que a família Nashima tem a responsabilidade de proteger a cidade, por isso é muito importante que eles adquiram habilidades e poderes especiais. Salda disse a ela que pensaria no assunto. Por enquanto, eles deveriam partir rapidamente. Mio ficou feliz em ouvir a resposta dele e disse que, se ele já tivesse se decidido, poderia entrar em contato com Sakura. Depois disso, as duas senhoras saíram e o protagonista soltou um suspiro de alívio. Quanto a Tech, Saldo instruiu a comer a pedra abissal. Overmick também pegou outro. A aura negra envolveu seu corpo mais uma vez. O poder reagiu rapidamente ao seu corpo. O sistema então informou sobre o bônus que ele recebeu. Ele aumentou o efeito da segunda habilidade da alma do lobo solitário em 10. Protagonista recuperou o fôlego depois de absorver o novo poder. Ele tentou balançar o braço e percebeu que não era tão ruim assim. Quanto a Tecto, ele ficou com uma expressão amarga no rosto. Isso fez com que o protagonista perguntasse qual era a habilidade que ele tinha recebido. O cara da bolha então revelou que recebeu a habilidade Olho de Águia. Ela permite que ele veja até 2 km de distância. Ele achava que essa habilidade não seria realmente útil para batalhas, mas Salda lhe disse que seu melhor amigo obteve uma das melhores habilidades. Ele então o lembrou de que, além da habilidade, Tecto também recebeu uma arma. Quanto ao nosso protagonista, ele recebeu a arma de nível 1 Assault of the Flames. É um estilingue que concede ataques atribuídos ao fogo, e seu dano será igual a 10 de sua força e velocidade. Ele sorriu, pois sabia que essa era realmente uma arma muito boa para se ter. Salda então perguntou sobre a arma e sua habilidade. A expressão sombria de Tecto desapareceu. Ele disse a Salda que a arma tem a habilidade de precisão e, desde que esteja em sua linha de visão, ele conseguirá acertar o alvo. Seu quinto tiro também terá um aumento de dano com base em sua vitalidade máxima. A arma de Tecto realmente funciona bem com seu olho de águia, então ambos ficaram felizes. Ele então agradeceu a Salda por essa oportunidade. Os dois seguiram em direção à sua casa. Eles comemoraram quando a ideia de que o mundo estava ao alcance deles veio à mente. Enquanto isso, na rua movimentada, Mio e Sakura também estavam voltando para casa. Mio estava conversando com alguém e se desculpou profundamente porque seu erro fez com que elas perdessem as habilidades de queda. Ela então confirmou o nome do cara que as ajudou a derrotar os monstros abissais. Ele era um dos colegas de classe da Sakura. E Shiju também. Mio observou que ela fará uma verificação dos antecedentes dele amanhã. A pessoa do outro lado da linha disse algo importante. Mio suspirou e repetiu o nome de Soda. De volta ao hotel, o clima ainda era o mesmo. Ainda se ouviam ruídos altos no outro quarto. Teiki então perguntou ao amigo se aquele era realmente o lugar onde ele estava hospedado nos últimos dias. Salda revelou que já se acostumou com o som, então ele também deveria aguentar. Teiki mudou de assunto e revelou que tem cerca de 10.000 ienes com ele no momento. Isso equivale a cerca de 67 dólares americanos. Salda lhe disse que ainda tem um pouco mais, mas observou que as moedas logo perderão o significado. Mesmo sem dizer nada, a expressão facial de Taki era mais do que suficiente para saber a ideia que ele tinha em mente. Salda protestou rapidamente e lhe disse que não permitiria que ele pedisse uma única massagem. Taki então provocou seu melhor amigo porque Salda pensou algo assim. A brincadeira foi interrompida quando alguém bateu à porta. Era uma entrega. Os dois pediram comida e Salda foi buscá-la. Ao pegar a comida, algo chamou sua atenção. Era uma senhora de cabelos vermelhos que entregou o jantar. Ela tinha uma notável tatuagem de rosa vermelha nas costas e viu de relance o nosso MC. Enquanto os dois se olhavam, a atmosfera ficou estranha. Salda corou e nosso garoto apenas esfregou a cabeça. Ele não conseguiu dizer uma palavra sequer. Ele fechou a porta e pensou consigo mesmo que tinha sido por pouco. Enquanto comiam, Suda pensava no fenômeno que aconteceria amanhã às 8 horas da manhã. Em vez do sol normal, aparecerá um novo sol de cor verde. E, de acordo com o romance, ele será chamado de Emerald Sun, Sol Esmeralda. As pessoas em todo o mundo testemunharão isso, pois todo o ambiente será tingido de verde. Ao mesmo tempo,
uma voz misteriosa dirá que a Terra estará sob o controle do abismo. Todas as nações não conseguirão ignorar isso e tomarão medidas sérias. Também será realizada uma conferência internacional de emergência. E quando a terceira e a quarta zonas de transferência aparecerem, pessoas com habilidades poderosas se revelarão. Esses eram os humanos que conseguiram matar os monstros do abismo antes dos outros. O mundo também começará a formar suas próprias forças e a treinar uma equipe de resposta especial. Todos os cientistas do mundo também colaborarão para criar armas que possam combater os monstros duais. No entanto, no final, a humanidade não vencerá. Essas chamadas armas avançadas não serão capazes de resistir ao poder dos monstros. Em seguida, Taki perguntou a Soti se já existem muitas pessoas com habilidades poderosas como a deles. E como seu melhor amigo poderia ser considerado o mais forte do mundo no momento, ele lhe perguntou como o classificaria. Protagonista lembrou que há cerca de 200 usuários de habilidades no momento, e para classificar Tecto, ele estaria entre os 30 primeiros, no mínimo. Assim que respondeu a essa pergunta, Sauda pareceu se lembrar de algo. Tecto também ficou chocado ao ouvir sua classificação. Ele não esperava que fosse tão alta. Ele exclamou que isso era realmente incrível. Então, percebeu que Sauda estava perdido em seus pensamentos novamente. Tecto perguntou ao amigo o que havia de errado. De repente, Suda saiu correndo e lhe disse que já voltava. Tecto então se perguntou se seu amigo era uma reencarnação ou algo assim. Ele chorou um pouco ao perguntar a Deus por que não foi ele quem teve essa oportunidade. Enquanto isso, o protagonista estava na área das moças do caixa e perguntava sobre uma certa garota que tinha uma roupa elegante. Era aquela que ele viu mais cedo, mas a moça do caixa lhe disse que eles não tinham funcionários assim, mas lembrou-se de que havia uma freelancer que correspondia à descrição dele, embora ela entrasse e saísse quando quisesse. Ela acrescentou que também estava se perguntando por que aquela senhora continuava voltando à casa deles, mesmo que pudesse ganhar mais em um lugar muito melhor. O rosto de Sauda se iluminou quando ele confirmou que aquela era a garota que ele estava procurando. A moça do caixa então perguntou se ele a conhecia, mas nosso apresentador ignorou a pergunta e apenas perguntou em que quarto ela estava hospedada no momento. A senhora então se desculpou. Ela revelou que não pode divulgar informações sobre seus clientes, mas sua expressão mudou e seus olhos se arregalaram assim que Sauda lhe entregou uma grande quantidade de dinheiro, com uma expressão brilhante e gentil. Ela revelou que a garota que ele estava procurando estava no quarto 502. Sauda lhe agradeceu e disse a ela que, se essa informação fosse divulgada, ela poderia procurá-lo e ele faria o possível para ajudá-la. A moça do caixa exclamou que ele não deveria contar a ninguém sobre a transação deles. Nosso apresentador, então, entrou no elevador e apertou o 5º andar. E enquanto estava a caminho, ele se lembrou de algo. No romance, o mundo tem 12 usuários de habilidades conhecidos como as 12 estrelas. Todos e cada um deles são fortes o suficiente para destruir uma cidade inteira sozinhos. E entre esses 12, havia 5 que estavam no auge. Suas forças eram incomparáveis. Um deles tem a habilidade chamada Destruidor de Escorpião. Seu nome nunca foi mencionado no romance, mas sua história pessoal e seu passado sim. Uma de suas características notáveis era o fato de ter uma rosa vermelha tatuada nas costas. Scorpio era incrivelmente brutal com os homens, despindo-os e chicoteando-os. E, aparentemente, ela tem uma sala onde mantém presos os homens que captura. Sauda saiu do elevador. As coisas estavam começando a fazer mais sentido. A tatuagem de rosa, e até mesmo o trabalho de adulto. A garota que ela viu mais cedo provavelmente era de Escorpião. Ele então ficou na frente da sala e se perguntou o que diria ela. Além disso, a Scorpio odeia homens, então também seria impossível que ela concordasse em falar com Soda. Mas antes que pudesse bater na porta, ele se assustou ao vê-la se abrir. A senhora com a tatuagem de rosa estava realmente nesse quarto e viu Soda. Ela exalou seu charme e se lembrou do protagonista de seu encontro anterior. Sauda corou e rapidamente tentou se desculpar por ter aparecido sem avisar. A senhora se aproximou e perguntou se ele havia tentado segui-lo em seu quarto. O protagonista sabia que estava em apuros. Ele tentou negar, mas estava muito nervoso para fazer isso. E para selar o acordo, a mulher se inclinou novamente e sussurrou que cobrava 5 por uma rodada. Nosso garoto não estava pronto para abrir mão de sua inocência, então fugiu apressadamente enquanto dizia a ela que não era isso que ele queria dizer. A senhora de cabelos vermelhos achou essa interação estranha. Ela sabia que havia algo estranho com Sauda e pensou que, por precaução, não continuaria sua estadia nesse lugar. De volta ao seu quarto, Tecto já estava dormindo. Sauda se perguntou como ele estava sendo constantemente confundido por aquela senhora. Ele então pensou que deveria deixar para lá e dormir por esta noite. No dia seguinte, já eram 7h59 da manhã quando Tecto acordou. Ele perguntou a Sauda se ainda podia voltar a dormir,
mas nosso protagonista tinha uma expressão séria no rosto enquanto olhava para a janela. Ele ordenou que o Takeshi levantasse, pois faltava apenas 1 minuto para um fenômeno importante acontecer. Takeshi lembrou de que esse era o momento em que o sol mudaria, então ele correu apressadamente ao lado de Sota. O momento chegou e ele ficou incrédulo. O sol, que antes era brilhante, havia sido envolvido por uma fumaça escura e logo estava sendo cercado por uma luz verde. Nosso apresentador comentou que estava começando. Alguns segundos depois, a luz do sol realmente ficou verde. As pessoas do lado de fora tentaram esfregar os olhos para ver se havia algo errado com eles. Eles então perceberam que era a mesma coisa para todos eles. Os civis começaram a entrar em pânico ao testemunharem esse estranho fenômeno. Eles se perguntavam o que diabos estava acontecendo. A luz verde continuou a envolver o sol quente e abrasador. Naquele mesmo momento, a senhora de cabelos vermelhos estava caminhando para fora. Ela ainda estava sonolenta, mas sua mudança para outro local não pôde ser evitada depois que Salda acordou no meio da noite. Tudo o que ela queria fazer agora era ir para outro hotel e descansar um pouco, mas então notou que o sol tinha ficado verde. Com um sorriso triste, ela se lembrou do que seu sensei lhe disse uma vez. Às vezes, os pacientes com câncer também desenvolvem daltonismo. Acontece que ela já estava doente. Ela ergueu a mão para o alto, como se estivesse alcançando o sol, e comentou que ele é tão bonito. Esta cena é do ponto de vista dela. É realmente uma visão desconcertante. E então, como se algo tivesse se apagado, o sol verde desapareceu e foi substituído pela constelação de Escorpios. Seus olhos eram os únicos que tinham visto isso. A próxima coisa que a senhora percebeu foi que já estava caindo no chão. E lá vai ela. De repente, ela desmaiou no meio da rua. De volta a esses dois, Salda disse ao Take para se preparar para o que aconteceria a seguir. Uma voz sinistra foi ouvida em todo o mundo. Ela saudou a todos e se dirigiu aos humanos como terráqueos tolos. Salda e Take têm uma expressão desconfortável quando ouvem a voz dizendo que alguns deles já receberam seu presente. No meio do sol verde, uma fumaça roxa e ameaçadora começou a tomar forma. A voz continuou dizendo que aqueles que receberam o referido dom já possuíam habilidades que superavam o que os outros humanos eram capazes de fazer. E, por causa disso, eles agora experimentarão um verdadeiro inferno. A fumaça roxa então materializou esse rosto demoníaco que sorria por toda a área. Também foi anunciado que agora eles estarão jogando um pequeno jogo, uma luta entre humanos e os Ice Monsters. A Guerra Abissal. Ele revelou que eles, os Abyssal Monsters, passarão pelos círculos de teletransporte que conectam a Terra e o abismo. Se os humanos conseguirem derrotar esses monstros todas as vezes, eles receberão poderes que ultrapassarão a humanidade. Mio e Sakura também ouviram o anúncio. Os abismos aparecerão em toda a Terra. Haverá 999 deles e sua dificuldade variará do estágio 1 ao 99. Cada portal também terá um número aleatório de monstros abissais que variará de 1 a 9. E a única maneira de vencer esse pequeno jogo era derrotar todos os monstros abissais. A entidade demoníaca tinha um sorriso diabólico ao anunciar que, se a humanidade perder, eles devorarão todos os seres vivos da Terra. Em resumo, a Guerra Abissal determinará se uma determinada raça continuará a evoluir ou deixará de existir. Essa entidade então se despediu e observou que havia revelado informações demais. Os jogos são mais interessantes quanto menos se sabe. Antes de desaparecer, ele desejou boa sorte à humanidade e esperava receber uma boa luta. E lá se foi ele. Foi como se nada tivesse acontecido. Após o discurso, Takeshi dirigiu a Soda. Ele queria confirmar se a humanidade venceria esses monstros no final da Guerra Abissal. Mas nosso protagonista não disse uma palavra. E isso porque, no romance que ele leu, a esperança final da humanidade ainda estava derrotada, e eles perderam a guerra completamente e sem esperança. Salda então disse a Takeshi, se fossem eles, talvez pudessem mudar o futuro. E essa revelação chocou Tetei. A inevitável destruição da Terra estava realmente acontecendo. Enquanto isso, uma conferência que continha o resumo de todas as informações de todo o mundo sobre os monstros abissais conhecidos foi concluída. Um velho do país de Novolis liderou essa reunião e disse a todos que todas essas informações eram verdadeiras. A Terra se tornou um parque de diversões para criaturas desconhecidas. O representante do exército então explodiu de raiva e gritou que eles deveriam destruir esses monstros com suas armas imediatamente. Ele até acrescentou que nenhuma criatura deste mundo sobreviveu ao armamento deles. Esse homem é Kojima Matsumoto. Ele observou que esse assunto é para o exército resolver. Derrotar os monstros, e ao mesmo tempo,
Minimizar as baixas de civis é o que faz mais sentido. Mas outra pessoa se intrometeu e revelou que, de acordo com os relatórios, armas de fogo pequenas eram inúteis contra monstros abissais de classe 2. O nome desse cara é Ryu Tetsu, e ele disse a todos que eles ainda não têm ideia se alguma arma de fogo funcionará contra os próximos monstros abissais que aparecerem. Todos eles agora estavam se perguntando o que deveriam fazer em seguida, especialmente o exército. A pressão estava realmente cobrando seu preço. Yuta então teve uma ideia brilhante. Ele se perguntou se eles deveriam criar o chamado Super Esquadrão. Eles reuniriam as pessoas com habilidades sobre-humanas para lutar contra os monstros abissais. O chefe da reunião achou que essa não era uma má ideia. O único problema era como eles poderiam recrutar todas essas pessoas. O velho então perguntou a Ryota se ele poderia contar com ele para esse assunto. Quanto a Kojima Tsumoto, ele foi encarregado de manter a paz em todo o país. As pessoas começarão a entrar em pânico quando souberem a verdade sobre os monstros abissais. Todas as pessoas presentes naquela reunião receberam seus papéis e concordaram com todas as suas agendas. Enquanto isso, Sauda e Taki estavam caminhando ao lado de um parque enquanto conversavam sobre o próximo passo. Nosso protagonista revelou que a nação logo criará o Super Esquadrão para lutar contra os monstros abissais. O cara perguntou se eles iriam se juntar a eles. Sauda lhe disse que não. Eles lutarão e trabalharão como mercenários. No romance, o protagonista perdeu a maior parte de sua liberdade e as chances de se tornar mais forte ao se juntar ao governo. Esse é o primeiro passo de Sauda para mudar o futuro. Ele explicou ainda a Taki que entrar para o Super Esquadrão terá grandes vantagens, mas sua liberdade será limitada. E isso supera tudo. O Takon concordou com isso e perguntou para onde eles estavam indo agora. Com uma expressão séria, nosso mestre de cerimônias disse a ele que iria apenas cuidar de alguns assuntos pendentes. Depois disso, eles treinarão durante as semanas até a próxima aparição dos monstros abissais. Takeshi assustou ao ouvir o assunto inacabado de que seu melhor amigo estava falando. Ele então tentou confirmar perguntando se era sobre seu tio. Ele já tem uma ideia do que está por vir. Nosso apresentador não respondeu a sua pergunta. Sua expressão foi mais do que suficiente para confirmar seu plano. Pegou o ombro de Tapsuta e assegurou-lhe que sempre estaria ao seu lado, mas ainda lembrou de que ele não precisa ser um criminoso agora. Afinal, o plano deles era se tornarem heróis que logo salvariam o mundo. Sauda olhou para ele e lhe disse que sabia disso. Ele então sorriu e disse que faria as coisas do seu jeito. De volta com esses dois bêbados que não servem para nada. A casa inteira estava uma bagunça. Os dois não fizeram nada, mesmo que já tivessem assistido às notícias sobre os monstros abissais. O primo de Sauda praguejou enquanto dizia que Sauda deveria ter lhes dado a casa muito antes. Eles não podem nem mesmo gostar de viver aqui agora por causa dos monstros. Seu pai então lhe disse para se acalmar e aproveitar o momento. A expressão calma que ele tinha em seu rosto durou até que ele notou algo. Toda a bebida que eles tinham se foi. Ele ordenou ao filho que saísse e comprasse mais. O problema é que ele não conseguiu terminar a frase. Seu filho foi subitamente atacado. Ele tinha um corte na garganta. O bêbado entrou em pânico e exclamou que seu filho estava morto. Mal sabia ele que alguém já estava ao seu lado. Era Soda. Seu tio caiu para trás assim que o viu segurando uma arma abissal. Com uma expressão fria e vazia, o protagonista lhe disse que ele seria o próximo. Esse cara tentou argumentar com Sauda que ele já estava cometendo um crime ao fazer isso. Ele chamou Sauda de assassino, mas isso não incomodou o protagonista de forma alguma. E como isso não funcionou, a próxima coisa que ele fez foi implorar por sua vida. Tremendo, ele disse que ainda era o tio de Sauda e que eles eram uma família. Sauda ficou confuso assim que ouviu a palavra família. Ele então se enfureceu e gritou que esse bêbado aqui era o mesmo que roubou sua mãe quando ela ainda estava viva e a levou a um túmulo prematuro por causa da herança. Depois que ela morreu, seu tio não parou de reivindicar o último pedaço de memória que ele tinha com seus pais. Seu tio lhe tirou tudo. E é por isso que era impossível para ele ver o tio como sua família. Esse cara não tinha nem a menor culpa em seu corpo. Lágrimas corriam por seu rosto, pois ele já estava temendo por sua vida. Ele implorou para que Sauda parasse. Esse cara até queria trocar um segredo que Sauda queria saber a vida inteira. Mas o nosso protagonista já havia decidido. Ele tomará o destino em suas próprias mãos agora, antes que a faca o atinja. Seu tio exclama que sabia quem era a pessoa que havia matado a mãe de Sada. E essa revelação parou Sada. Ele ficou congelado em choque. Seu tio repetiu as mesmas palavras. Durante todo esse tempo, ele conhecia o assassino. Sauda levou alguns segundos para processar o que acabará de ouvir. Assim que voltou a si, ficou mais furioso. Ele então perguntou ao seu tio quem era. Esse tio lhe disse que era o sobrinho do chefe Kato. O rapaz estava dirigindo bêbado e atropelou a mãe de Souda. Nosso protagonista perguntou como diabos seu tio sabia disso. Ele contou que foi quando ele e o chefe foram beber junto. O chefe bebeu muito e, sem querer,
contou o segredo. Seu tio então usou isso para chantageá-lo e extorquir dinheiro deles. As coisas estavam começando a fazer sentido agora. Então, finalmente descobriu por que a polícia parou de investigar a morte de sua mãe. Lentamente, seu tio se levantou e estava prestes a sair de casa. Ele disse a Salda que, como ele havia revelado um segredo, não deveria mais matá-lo. No último segundo, esse bastardo olhou uma última vez para Salda e pensou que ele nunca o perdoaria por isso. E foi nesse momento que ele soube que tinha feito besteira. Seus olhos ficaram vermelhos de repente. Ele caiu de joelhos enquanto olhava para a faca que perfurava seu peito. O sangue se espalhou por toda parte assim que ela foi retirada. Salda tinha uma expressão fria enquanto olhava para a situação patética de seu tio. Naquele momento, Take abriu a porta e ficou horrorizado com a cena que presenciou. Nosso protagonista então disse ao seu melhor amigo que, nos próximos meses, as pessoas morrerão em breve. Então ele deveria agir como se não tivesse visto nada. Take fez o possível para concordar com isso. Salda então acrescentou que agora começaria a fazer as malas e que eles treinariam as duas habilidades especiais nas próximas 2 semanas. Depois de mais alguns minutos, a dupla terminou de se preparar. Salda perguntou a Aito se ele já estava pronto para a lendária aventura, e seu amigo confirmou. Uma última batida de punho era sempre necessária para selar o acordo. 2 semanas se passaram, e um carro podia ser visto na estrada. Era Mio quem o dirigia. Ela disse a Sakura que ele não esperava que Salda entrasse em contato com seu mestre e cooperasse com eles para conseguir uma habilidade para Sakura. Sakura respondeu que era o mesmo para ela. Ambas se perguntam como um simples aluno acabou assim. Mio tentou procurar todas as informações que conseguiu encontrar, mas não há nada de anormal sobre Solda, além de alguns parentes problemáticos. Sakura então viu outra fábrica abandonada e disse a Mio que era aquela que Salda havia mencionado. Ela exclamou que agora podia ver Salda e Taito, mas quando eles se aproximaram do local, algo chamou sua atenção. Havia um desconhecido encostado em uma das paredes. Ele tinha um cabelo loiro e um ar misterioso. Esse é todo o tempo que temos para hoje. Obrigado a todos por assistirem. Se você gostou do vídeo, considere a possibilidade de se inscrever. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.